Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Ou uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Gravando mais um vídeo para dar continuidade ao trabalho aqui do canal. Lembrando que quando eu decidi fundar esse canal, com o objetivo de trazer informações das quais não estavam sendo ditas aqui no Brasil por nenhum canal, que é justamente juntar as peças de cada autor que o Demiurgo separou. E demonstrar que a sabedoria hiperbórea está aparelhada desde Alexandria e que existe um plano da sinarquia para com os hiperbóreos dessa época. Então, dito isso, a gente vai fazer mais um vídeo aqui falando sobre alguns assuntos densos, mas necessários de serem ditos. Então, gostaria de falar um pouco sobre a questão das matrizes arquetípicas Pazu em nós, dos elementos Virya e Siddha em nós. Então, o que define um Pazu? Quais são as características principais que definem um Pazu? Um Pazu é aquele que sempre se fixa nos argumentos, sempre entra nas discussões ou nas escolas ou nos movimentos e fica fixado, não sai mais. O Pazu tem como característica também não aprofundar as coisas. Ao Pazu, simplesmente poucas coordenadas está feita a coisa. Dando poucas coordenadas para o Pazu, ele segue a vida dele, né? O Virya, pelo contrário, o Virya é aquele que entra nos argumentos ou entra nas escolas, nas obras, perfura o mais rápido possível e sai do outro lado. Essa é a característica Virya, por excelência, de não ficar fixado em argumentos. Um Virya mergulha, assim como Jung fez, mergulhar na psicose de Shambhala, quando Jung mergulha na psicose de Shambhala para trazer elementos que sirvam para a humanidade e para a sua liberação espiritual. Então o Virya sempre mergulha sem medo, vai ao desconhecido, perfura o argumento e sai rapidamente dele com as chaves necessárias. Um Siddha é aquele que não precisa de uma estratégia como um Virya precisa. Um Siddha, ele é sempre virginal. Um Siddha é capaz de gerar tempo e espaço em si mesmo em qualquer circunstância dentro do Valpladis. Então, dentro de qualquer situação, um Virya é capaz de estar virginal, não ser mais atingido pela psicose de Shambhala. E quantas pessoas leem a obra do Mohiano ou qualquer outra obra, as pessoas acreditam e se chamam de Virya, quando na verdade estão fixados dentro da obra pelas estruturas arquetípicas Pazu, que fixam essas pessoas. Então, o que essas pessoas acabam pensando? Que chegaram até a obra do Mohiano, ou de qualquer outro, mas principalmente Mohiano, que chegaram na obra do Mohiano e a partir desse momento não necessitam fazer mais nada a não ser divulgar a obra, a não ser fazer com que as pessoas conheçam a obra, que isso é a liberação espiritual deles. Não, isso é a questão mental, isso é a questão arquetípica das matrizes arquetípicas Pazu em nós. Um Virya entra em qualquer obra, pega as chaves necessárias e sai do outro lado. O erro dessas pessoas é acreditarem que eles não precisam fazer mais nada, que o simples fato de chegar à obra e divulgar a obra estão trabalhando para a sua liberação espiritual. Isso é uma falácia, porque a alma tem como característica sempre a questão da passividade. Então a alma, quando ela chega num argumento, ou numa ayahuasca, numa obra, a alma larga de si mesmo para consumir algo que está fora. Então isso faz parte das matrizes arquetípicas Pazu. A obra está sendo lida com a mente, não está sendo lida com o espírito ou com a questão Virya. O que nós temos como fatos aqui no Valpladis é muito mais matrizes arquetípicas Pazu do que propriamente Virya. Porque uma vez que você entra dentro de uma escola ou de uma obra e é incapaz de pegar as chaves corretas e acredita, além disso, que a obra está limpa e que não precisa fazer mais nada, que só precisa ler, divulgar a obra, fazer trabalhos, etc., que isso é liberação espiritual, que não precisa fazer mais nada. Enquanto Virya, você não precisa fazer mais nada. Você acredita que a obra não está aparelhada pelo Demiurgo, sendo que dentro do universo Demiurgo,
toda a gnose que vem adensando até o Valplatz, que vem descendo até o Valplatz, toda a obra é estruturada pelo Demiurgo. Toda a obra. O Pazu, pouco importa a questão Shambhala-Agartha. E quando importa para o Pazu a questão Shambhala-Agartha, ele vai comprar essa ideia como um jogo de futebol. Shambhala contra Agartha. As interpretações que estão sendo feitas à obra do Moyano são Pazu, de matrizes arquetípicas Pazu. Porque quando um Virya pega a questão de Shambhala-Agartha, ele pega justamente, introjeta em si mesmo Shambhala-Agartha. Ou seja, tudo aquilo que é shambhaliano dentro do Virya vai fazer que o Virya fique fixado no argumento, fique fixado na escola e não saia mais, ou no movimento e não saia mais. Essa é a questão shambhaliana dentro do Virya. A questão agarthiana dentro do Virya é aquela que faz o Virya entrar na obra, enxergar as coisas como são, limpar a obra, iluminar as sombras, iluminar os argumentos arquetípicos, perfurar a obra e sair do outro lado. Então toda a interpretação que estão fazendo da obra do Moyano, enquanto essa guerra cósmica, que eu já falei em outros vídeos, que foi designada pelo Demiurgo, porque a separação acontece dentro de Sansara. Quando esses seres passam pela porta de Vênus, são separados dentro de Sansara. Portanto, há um desígnio demiúrgico que coloca uma família separada em dois pelo Demiurgo, coloca um contra o outro para se matarem até o final dos tempos. Toda essa questão que tem sido feita com a obra do Moyano, transformando a obra do Moyano em algo cultural, a ponto de pessoas virem a público pedir para que os seres humanos escolham um lado. Bem, vocês se esquecem que a saída é por dentro? E como que a saída é por dentro? Vocês se esquecem disso? Que a saída sempre foi por dentro? Cada vez mais a obra do Moyano está sendo catapultada para a cultura. Cada vez mais está sendo catapultada para fora. Os religiosos esperam Jesus voltar. Os hiperbóreos atuais esperam os siddhas voltar para que resolvam a situação da qual eles não querem resolver. Qual seria o objeto cultural referente? O que é o objeto cultural referente? É o ponto de partida. O ponto de partida, para a gente conseguir alinhar as coisas e cavalgar até o vril, é a personalidade. A personalidade e a alma, por características instintivas moldadas por esse mundo, são sempre dispersas. A personalidade uma hora tem que estar assim, daqui em 15 minutos tem que estar diferente, dali meia hora é outra. A alma também tem essa característica. Uma hora compensa um argumento, entra em outro, compensa uma situação, compensa outra, pede desculpa aqui. Então, são dispersas. Por que o objeto cultural referente, o ponto de partida, tem que ser a personalidade? Porque a personalidade tem que ser cravada com o vril. A personalidade tem que estar segura. Não pode ser manipulada para um lado, para o outro, por Sansara, por argumentos arquetípicos ou problemas que aconteçam. Tem que estar firme a personalidade. Eu escutei em um vídeo uma pessoa falando que a personalidade não é nossa. Bem, claro que não é nossa. Só que em momento algum essa pessoa comenta que a personalidade ela pode ser controlada pelo vril. Ou seja, a utilização hiperbórea. Os mesmos elementos que serviram para o aprisionamento espiritual, que são corpo, alma, corpo, mente e alma, devem servir para a liberação espiritual. Quando, como eu falei em outro vídeo, nós pegamos o símbolo do átomo, as 3 esferas que giram ao redor, corpo, mente e alma, estão aprisionando uma singularidade que está dentro. Então, o objeto cultural referente é justamente a questão da personalidade, é o ponto de partida de todo Virya. E qual que é o objeto cultural emergente? O espírito, ou vril. É onde que nós temos que chegar. O espírito, o vril, que nós temos nesse universo, não é o espírito na sua totalidade, é o vril, é um reflexo do mundo incriado.
O vril, ele só se adensa, ele só consegue entrar dentro dos quadrantes anímicos quando há um campo fértil. Isso é que gera sincronicidade. O que gera sincronicidade é justamente quando você tem um corpo apto, uma mente que se acenda por si mesmo e uma alma que sinta por si mesmo, que não seja conectada com a consciência demiúrgica. Aí o vril pode adensar e chegar e tomar conta das esferas que o demiurgo nos colocou para nos aprisionar. Ou seja, o vril é o vinho que está dentro da taça. A taça não pode estar suja, porque se a taça estiver suja, o vril não tem condições de descer até o corpo, até a taça. Então o vril, ele só se manifesta, isso é que gera sincronicidade. Quando os 3 quadrantes anímicos estão bem postos, estão limpos, para que o vril adense e consiga controlá-los. Tirar a conexão da mente com a consciência demiúrgica. Então esse é um ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a questão da passividade da alma. Muitas pessoas tomam ayahuasca, fazem outras práticas xamânicas, qualquer prática que esteja fora, né? Qual que é a questão da ayahuasca? O DMT que existe na ayahuasca, ele justamente desprende os conteúdos psíquicos. Toda a questão psíquica é desprendida do ser em forma de labirinto. Eu consagrei ayahuasca por 3 anos, então eu falo com propriedade porque eu estive dentro dessas escolas. Então todos os conteúdos são desprendidos, todo o psiquismo da alma é desprendido em forma de labirinto. O que nos demonstra isso? Isso está dentro, mais uma vez, das matrizes arquetípicas Pazu, porque isso é o passivismo da alma, é a passividade da alma, aliás. A alma sempre fixada num argumento, fixada numa prática, em vez de permitir que o vril responda e faça as coisas por si mesmo, não. Fica fixado esperando que alguma coisa de fora traga para você alguma coisa espiritual. Isso não é espiritual. Isso é dentro das matrizes arquetípicas anímicas, Pazu em nós. Isso é a alma se fixando no argumento, querendo achar alguma coisa que faça bem a ela de fora, sempre de fora. Não é o vril agindo. Não é o vril agindo. Então, pessoal, toda essa questão das pessoas falarem, eu escutei também falar de que não é para destruir a alma, porque a gente tem que isolar a alma. Não, tá errado. Não se isola a alma. Eu já falei em outros vídeos, a alma, quando isolada, quando não controlada pelo vril, o que é ter uma alma própria? Uma alma que sinta por si mesmo, que seja sensível por si mesmo. É uma alma não mais conectada com o anima mundi. Toda a questão que maneja Shambhala nesse mundo sempre é coletiva. Desde o psicólogo, ao médico, ao professor, sempre um terceiro que traz uma iniciação. Um terceiro fala que você está bem. Ou um terceiro no sistema de ensino vai te punir ou te dar uma boa nota. Esse é o sistema shambhaliano de mundo. Sempre necessita de um terceiro. Ou uma ayahuasca entre você e o espírito. Ou o xamanismo entre você e o espírito. Ou o espiritualismo, que não é espiritualidade, que hoje na New Age é espiritualismo, não é espiritualidade. Então, o que Shambhala maneja é sempre o coletivo, ou seja, anima mundi e animus mundi. É disso que nós temos que nos diferenciar, porque o demiurgo sempre nos conecta por blocos, por superestruturas. É isso que gera karma. Toda conexão que nos conecte ao coletivo, ação e reação. É isso que gera um karma, ação que gera uma reação. Portanto, a mente ela pode se conectar com o lado luciférico, que não é o que o pessoal anda falando por aí. Que o lado luciférico é destruir o universo, que nada aqui vale a pena, que tem que se isolar a alma, tem que se isolar a mente. Não.
Toda a parte, como eu já falei em outro vídeo, vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, toda a parte que fala de destruição do universo, que nada aqui vale a pena, a demonização das mandalas, porque quando o Moyano escreve a obra, ele escreve como ataque a Shambhala. É um Virya que ataca a Shambhala. Portanto, para neutralizar a frequência shambhaliana. Então, tudo que vem de Shambhala é óbvio, não é hiperbóreo. Porém, a utilização desses elementos pode ser hiperbóreo. Quando falamos de mandala, onde o Moyano coloca a questão de Kundalini, aliás, Moyano bota de uma forma muito precisa, está completamente certo. Quando a questão de Kundalini serve para reparar o microcosmo, para que a pessoa entre no caminho da inteléquia novamente. Essa é em questão a Shakti, que é energia pura e livre, quando individualizada, se torna Kundalini. Quando individualizada, vai se tornar um reparador do microcosmo. Quando a Shakti não está individualizada, quando a Kundalini não está individualizada, ela é Shakti, ela é potência pura. Portanto, toda mandala exerce uma harmonia. O hiperbóreo, quando utiliza a mandala a seu favor, não conectado com a consciência demiúrgica, ele produz harmonia para si mesmo. O shambhaliano, quando utiliza a mandala, utiliza para se conectar com a consciência demiúrgica. Há uma diferença brutal. Então, desde que as pessoas falam, a personalidade não é nossa, porque as mandalas não são hiperbóreas, claro que não são. Porém, eles não comentam em momento algum a utilização disso a seu favor. A utilização é hiperbórea. Uma vez que você fala que isso não é possível, você está empoderando a alma. O que gera o aprisionamento espiritual? O que gera? Justamente quando a alma está por cima do vril, utiliza o vril só para as suas ações, só para as suas reclamações, quando a personalidade está dispersa, utilizando o vril. É isso que gera o aprisionamento espiritual, quando a alma está por cima do vril. O que gera o desaprisionamento, ou a questão de conseguir se desencadear? É que o vril controle os elementos demiúrgicos em nós. Andar no Valplades é andar sem intenção, porém sem intenção demiúrgica, com intenção própria. Como eu falei antes, a questão de que as pessoas falam, não é destruir a alma, é isolar a alma. Quando você isola a alma, você deixa uma parte, um flanco da tua casa desprotegido, porque sempre um dos guardiões do umbral vai ocupar aonde o espírito tinha que ocupar, tinha que fincar bandeira e tirar o controle do demiurgo e trazer para si o controle desses quadrantes anímicos. Não, a pessoa isola. E daí, um guardião do umbral da árvore do terror vai tomar conta. Qual que é o guardião umbral da alma? A questão reptiliana, sem emoção e sem sentimento. A questão não é ter emoção ou não ter. A questão é ter emoção própria, não emoção dada por anima mundi. Qual que é o guardião umbral da mente? Os argumentos arquetípicos. Quais são os argumentos arquetípicos por excelência dentro da gnose atualmente? A guerra essencial entre Shambhala e Agartha, onde o Pazu, quando interpreta ela, interpreta como um jogo de futebol, Shambhala contra Agartha. Quando o Virya interpreta ela, interpreta como parte de si mesmo que tensionam para lá e para cá e que tem que ser alquimizadas. Então, quando a gente fala da obra do Moyano, e de qualquer obra, é fundamental. Os melhores escritores aqui do Ocidente, quando se fala de Shambhala e Agartha, é Serrano e Moyano. É o suprassumo. Porém, é muita ingenuidade desses estudantes acharem que as obras estão limpas. Que o Moyano não foi quantificado racionalmente também. Você pega, Moyano nasce por partogênese, a mesma história de Jesus, a mesma história de qualquer mito. Como eu falei dos mitos também, as pessoas não têm conhecimento sobre o que é guerra cósmica. Elas não sabem dos elementos que formam o inconsciente cósmico.
Os hiperbóreos atualmente estão sendo confundidos com a árvore negra demiúrgica. Toda a nossa parte luciférica é de controle dos quadrantes anímicos, não é de destruição deles e de afastamento deles. Essa é a parte satânica. Os hiperbóreos não consideram e não têm informação o suficiente ainda para entender que a árvore negra é um reflexo invertido da origem. Está no pré-criado, antes de haver o universo. Estão confundindo o satânico com o luciférico. É incrível você olhar as pessoas transformar a obra em algo cultural. É incrível isso. É incrível fazerem vídeos pedindo para que a população decida um lado. Isso é o desígnio demiúrgico. Isso é o que dinamiza o Valplatz. É o que dinamiza, faz as coisas rodarem. Porque uma parte do nosso DNA manifestado dentro do criado, o criado corresponde a corpo e mente, o que está dentro do criado. O que corresponde ao incriado, que não está adensado aqui na matéria, é alma e espírito. Então, uma parte do nosso DNA, quando está no criado, corresponde ao inconsciente coletivo, a história do mundo, como eu falei em outro vídeo. A outra parte do nosso DNA não manifestada, que faz parte de nós, corresponde ao inconsciente cósmico, que são os mitos. Como eu falei em outro vídeo também, dentro do arquétipo pessoal, que é o arquétipo família, nós temos coisas a sublimar, a melhorar, coisas espirituais que estejam na árvore genealógica que nós temos que sublimar e ir além, e nós temos que neutralizar os resíduos de traumas, de sombras, que isso também vai ser papo para uma outra live, aliás, um outro vídeo que eu vou fazer. Temos coisas a dizer sim e a dizer não. Dentro do inconsciente coletivo, a mesma coisa, a história do mundo. Coisas a limpar, achar onde é que está a verdade. E no inconsciente cósmico, onde está Shambhala e Agartha, os mitos, também nós temos que fazer isso. Nós também temos que limpar. Isso não é a questão de ser passivo. Não, a verdadeira guerra sempre teve dentro. Tudo que catapulta você para fora é desígnio demiúrgico. Moyano foi um gênio. Um gênio. Porém, o verdadeiro Virya resolve e vai além do que Moyano não resolveu. Porque uma vez que você fica fixado na obra do Moyano, ou de Serrano, ou de Évola, de qualquer um, você está sendo fixado pelo passivismo da alma e pelas matrizes arquetípicas Pazu. É o Pazu que fica fixado nas coisas. Bem, como eu vou fazer um outro vídeo daqui a um tempinho falando sobre a questão do sonho onírico do Moyano, do risco que você tem em entrar no inconsciente de um pontífice, no inconsciente dele, porque toda obra, toda gnose é o inconsciente plasmado. Isso te dá muitas respostas, como também limita você aquilo que o pontífice não resolveu. Então essas pessoas estão militarizando as coisas, ao ponto de alguns lugares por aí que você sai, algumas escolas aí que mexem com sabedoria hiperbórea, a ponto de você sair e você não poder mais chamar a pessoa que está dentro da camarada. Olha que ponto nós chegamos. Porque essas pessoas são obedientes, é da alma isso. A obediência é da alma, ela pode ser positiva ou negativa. A obediência ela é boa quando é para si mesmo. Quando é para si mesmo, regida pelo vril, a obediência toma uma outra conotação. Quando você fica abaixo de pessoas, recebendo ordens e diretrizes e aguentando tudo achando que está certo, porque eu sou fiel a fulano, porque eu sou fiel a isso, porque eu sou fiel, você perdeu a tua singularidade. É de uma ingenuidade gigantesca achar que você vai chegar aqui no Valplatz, vai chegar a obra do Moyano e que a obra do Moyano está limpa, que não tem nada a fazer. Isso é interpretar a obra do Moyano mentalmente.
Isso é interpretar a obra do Moyano com as matrizes arquetípicas Pazu. É a mesma coisa afirmar que ser anímico é uma coisa, ser espiritual é outra. Não. Isso é uma separação mental. É mental isso. Uma que a gente não tem o espírito na sua totalidade aqui. Tem um reflexo dele. Portanto, o vril é neutro, porque o demiurgo constrói em cima do vril. Serve como substrato e como impulso. Por isso que a etimologia da palavra espírito é impulso ou respiração. Lá nos fundamentos está escrito, antes de haver a energia espiritual nesse universo, não havia movimento. Só havia formas geométricas. Moyano está falando de uma singularidade que gera impulso. Isso vai ser assunto para um outro vídeo também. Se o vril foi estruturado pelo demiurgo, vocês acham que as obras não estão estruturadas? Então, pessoal, seria mais ou menos esse o assunto que eu tinha para tratar hoje. Lembrando que esse canal é um canal para pessoas que tenham DNA rúnico, não para as pessoas que têm predisposição gnóstica, porque a predisposição gnóstica te dá uma predisposição a conseguir estudar nas escolas da quarta esfera, que é as escolas mais difíceis, que são a escola do espírito. A predisposição gnóstica é isso. O DNA rúnico é aquele que te faz ir além, enxergar as coisas como são, resolver o que não foi resolvido. Não apenas virar uma cópia de Moyano, onde você abre uma live e fica falando, mas não resolve nada. Moyano é fundamental, mas mais fundamental é o nosso espírito. Mais importante do que Moyano é a nossa singularidade. Nada pode estar acima do nosso espírito, porque uma vez que esteja acima, nos fixa dentro das matrizes arquetípicas Pazu. Nos fixamos dentro dos argumentos, não saímos mais. Acreditamos que não precisa fazer mais nada, e isso é um grande engano. A semente da separatividade está na mente. É a mente que divide, que é quantificada racionalmente, que tem que jogar chambala para um lado e a garda para o outro, tem que escolher um lado, porque a mente, as matrizes arquetípicas Pazu são assim. Quando você introjeta o Tantra Yoga, você vai além da porta de Vênus. Você está preocupado com o que era antes, não o que se tornou depois que o demiurgo separou. Você não vai comprar uma guerra criada pelo demiurgo, porque você está designado por ele. Esse é um assunto para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Por isso que eu falei que o meu canal é para pessoas que estejam dispostas a ir além, a encarar o Kraken. Todas essas dissertações, nós vamos falar em outro vídeo, dissertações da Octra que estão fazendo, etc. Todos os elementos do Kraken, do povo do Octopus, etc., são elementos da árvore negra, teriam que ser combatidos. E os hiperbóreos por falta de informação da guerra cósmica, porque se você perguntar a eles quais são os elementos que formam a guerra cósmica, eles não vão saber te falar. Então eles estão imponderando os elementos que tinham que ser combatidos. Por isso que noyo é não eu, nojo. Porque você recebe algo de fora. Está sendo estruturado algo de fora. Isso é importante durante o tempo. É importante você sacralizar a obra, porque só sai do argumento quem entra. Tem muita gente por aí também falando de fundamentos, etc., mas não entrou, não viveu o sonho do Moyano, não entrou no inconsciente dele. Agora, é importante sacralizar durante um tempo. Depois tem que se diferenciar para manter a tua singularidade intacta. Como eu falei no Meseta Oceânica, dito pela própria ordem do Moyano, que o Moyano falou com todas as letras. Chegou o tempo de fazer amizade com a alma. O que é fazer amizade com a alma? É ter uma alma própria, tirar o controle demiurgo de cima dela e ter uma alma própria, se separar de anima mundi. E mais do que isso, está lá escrito pela própria ordem do Moyano que o Moyano se iniciou em Shambhala. Está escrito, página 35, Meseta Oceânica. Gente, essas pessoas estão virando crentes, como crentes de qualquer igreja.
que leem as coisas e são incapazes de pensar por si mesmo. Porque entre eles, o espírito, há um bando de pessoas. Há uma escola, há um movimento. Não existe mais estratégia coletiva. Agora virou a moda falar do 3i da Atlas, porque verde é hiperbóreo. Falar que e fazer uma live para pedir que as pessoas escolham um bando para se gladiar, para se matarem entre si, isso é espiritual. Isso é espiritual. Isso é ser espiritual. Os hiperbóreos estão sendo confundidos de uma forma magistral. Por falta de conhecimento e muita coisa. Porque acredito que chegaram na obra do Moiano não preciso fazer mais nada. Que é isso aí. Chegamos à verdade absoluta e deu. Não, existem verdades absolutas e coisas que não são certas na obra. Porque a obra foi infiltrada. A sabedoria hiperbórea desde Alexandria está infiltrada. E esse canal é um canal para pessoas que têm esse feeling. Qual que é o guardião do umbral do espírito? O Kraken. Os barcos que vão além ao desconhecido, os vírias que vão além das obras, são combatidos por essas pessoas que não são capazes de fazer isso. São combatidos porque ousaram ir além. Muita gente falando que está triste comigo porque o Drusido foi fagocitado pelo Demiurgo. Não. Eu enxerguei onde está o Demiurgo na própria gnose. Essa que é a grande diferença. Isso é um assunto para poucos. É que nem vem os comentários, né? Páginas e páginas de comentários quando eu faço um vídeo, alguma coisa, de pessoas botando a obra do Moiano, porque olha o que o Moiano falou, sem entender. Eu fiquei 5 anos no movimento veganista. Eu li a obra mais de 9 vezes. Eu vivi o sonho onírico. Eu estive numa posição de chefia no movimento veganista. Então tudo que eu falo não é da boca para fora, porque eu vivenciei. Eu vivenciei muita coisa. Eu estive na Bolívia 2 vezes. Então eu vivenciei as coisas. E eu gerei um kairos próprio. Uma sincronicidade própria para chegar essas informações até mim. Para ir além da obra. O que foi que eu gerei? Quais são os aspectos que eu gerei desse kairos próprio? Mantive sempre a minha singularidade intacta. Um víria é perigoso para qualquer movimento. Porque um víria sempre vai plasmar ao movimento tudo aquilo que aprendeu. E vai começar a gerar conflito. Porque o espírito sempre traciona a sombra. E todas as pessoas que eu conheci têm uma personalidade descontrolada. Tem muitas coisas erradas das quais elas são incapazes de falar, assim como eu tenho. Porque eu não falo como um professor aqui. Isso é o trabalho para minha liberação espiritual, deixar esses vídeos aqui, para me diferenciar de Shambhala, para deixar uma inteléquia a Shambhala, para mostrar uma inteléquia a Shambhala. Mas eu sou cheio de coisas das quais eu tenho que trabalhar. O hiperbóreo conta a vitória em um dia só. Porque no outro o Demiurgo vai ordenar tudo novamente e atacar ele, seja através da família, do trabalho, dos amigos, da mulher. O Demiurgo sempre ordena novamente as coisas e te espera na esquina. Esses assuntos são densos, são difíceis, mas são necessários. A gente não pode ficar dormindo. A Shakti, como eu falei antes, que individualizada se torna Kundalini, que é o que o Moiano bota com muita precisão. A Shakti, ela serve tanto para baixar o véu de Maia, tanto para subir o véu de Maia. Porque Shakti é potência também, pura. Então essas coisas não são faladas. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Logo, logo a gente vai adentrar mais sobre os clifotes da árvore do terror, sobre os sefirotes da árvore da vida, o que são, sobre a questão da infiltração nas obras, o dualismo dentro da gnose do Ocidente. A gente vai falar sobre muita coisa aqui. E aqueles que não estão preparados para falar sobre isso, que venham nos comentários as pessoas que tenham a somar. A somar. Porque esse canal é meu. E eu decido o que fica e o que não fica.
sempre a somar. Se não, simplesmente abra, não gostei, vá para outro canal, faça outra coisa. É simples assim. A coisa tem que ser de sim e não, né? Em tudo. Meu vídeo não seria diferente também. Então, um forte abraço a todos e logo logo nos vemos novamente.